Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora o PET 2021, essa semana 6 do PET 2 do 8º ano. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Lembrando que no final do vídeo tem uma playlist com todas as semanas do PET 2 e que todo domingo tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá, pessoal? Então, essa semana a gente vai falar da independência da América Espanhola. Lembrando que quando a gente fala aí de América Espanhola, né, a gente está falando da parte da América que foi colonizada aí pela Espanha. Ao colonizar a América, os espanhóis adotaram uma estratégia diferente dos demais colonizadores. Por terem sido os primeiros a chegar na América, acabaram conquistando um território maior que vai do México à América do Norte, até a Argentina, na América do Sul. Para dar conta desse imenso território, os espanhóis preferiram dividir as conquistas em capitanias e vice-reinos, mas no século XIX essas colônias exigiram suas independências. Então a gente sabe, né, que a América Espanhola ela é um território muito grande e por isso foi dividido aí, né, nos vice-reinos, né, vice-reino da Nova Espanha, vice-reino da Nova Granada, vice-reinado do Peru, vice-reinado do Rio da Prata e as capitanias, Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral da Guatemala, Capitania Geral da Venezuela e Capitania Geral do Chile, né? Para que essa divisão? Para que ficasse mais fácil a administração e o controle sobre essas regiões, né? Principalmente levando em consideração que existiram regiões que eram muito ricas em prata, né? Então a mineração em prata era muito forte, então você precisava ter um controle rígido para você ter, né? Saber aonde estava indo essa prata, né? E as outras regiões também um controle sobre a colônia. Bom, a administração ela é feita, né, pela coroa espanhola, né? Então a gente tem a coroa espanhola no alto, né, e tem as partes da Espanha e a parte da América. Na Espanha a gente vai ter o Conselho das Índias e a Casa de Contratação, e na América os vice-reinos, as capitanias gerais, as audiências e os cabildos, né? Então a gente vai ter aí o poder, né, indo sendo distribuído, mas a coroa espanhola e os espanhóis estão no topo, é eles que controlam efetivamente, que administram a América, e a gente vai ver que a sociedade vai se tornando mais complexa, e a gente começa a ter aí uma disputa justamente por esses cargos aí, ok? Bom, a sociedade da América Espanhola, chama atenção aqui que a gente não está falando da América Portuguesa, no caso o Brasil, a gente está falando da América Espanhola. Era dividida aí em alguns grupos. O primeiro grupo eram os chapetones. Quem que eram os chapetones? Espanhóis, altos cargos privilégios. Então, os espanhóis que saíam lá da Europa, vinham aqui para a América, eles eram conhecidos como chapetones. Eles tinham poder político e poder econômico. Eles tinham os melhores cargos, os cargos mais importantes eram justamente dos chapetones. Agora, logo abaixo dele, a gente vai ter os crioulos, ou criollos, né? Lembrando que se escreve com dois L's, olha só, CRIOLLOS. Os crioulos eram descendentes de espanhóis nascidos na América. Então, são os filhos dos espanhóis que nasceram na América. Então, são filhos dos chapetones que nasceram na América. Eram a elite colonial, grandes proprietários e comerciantes, integrantes dos cabildos, câmaras, poder local. Então vamos pensar o seguinte, os chapetones eram os espanhóis que saíam lá da Espanha e vinham para cá, para a América. Eles tinham os melhores cargos, os cargos mais importantes. Os filhos deles eram os crioulos. Eles tinham poder financeiro, porque os pais deles eram ricos, e eles não tinham tanto poder político. Eles só podiam exercer o seu poder nos cabildos. Olha só, então eles só podiam exercer seu poder lá embaixo. Eles tinham um pouco de poder, mas nem tanto, né? Os outros cargos só podiam ser preenchidos, né, pelos chapetones. A gente vai ter os mestiços, né, os mestiços filhos aí, né, de espanhóis com índias, escravas, né? A gente sempre tem que lembrar também, pessoal, que a maioria das relações que existiam, né, nessa época entre espanhóis e também até portugueses, né, com índios ou com escravos, era fruto da violência, né? Aquela romantização do amor, então a Índia se apaixonava pelo espanhol, isso na maioria das vezes não acontecia, né? Na maioria das vezes era violência pura e simplesmente, né? Então era estupro,
estupro, né? Muitos desses filhos eram filhos do estupro. Bom, os mestiços eram artesãos, pequenos comerciantes, assalariados, né, que recebiam para trabalhar. E embaixo da pirâmide social a gente vai ter índios e negros, né? Escravizados, né? Índios escravizados, negros escravizados. Discriminados e explorados formam a principal mão de obra, principalmente nos latifúndios e minas, né? Então, aqueles que realmente trabalham. Então, essa aí é a sociedade da América Espanhola, ok? Então, em cima os chapetones, que são os espanhóis que vieram para a América. Depois os crioulos, que são aqueles filhos de espanhóis que nasceram na América, lembrando aí crioulos com 2 L's. Depois os mestiços e depois os índios e os negros escravizados, ok? Bom, a gente vai ter aí algumas causas externas para a independência da América Espanhola, algumas coisas que vão acabar influenciando aí a América Espanhola. Vamos ver quais coisas vão ser essas. Primeiro, influência do pensamento iluminista, que defendia a liberdade e a igualdade entre todos os cidadãos. Então, muitos cidadãos, muitos crioulos vão estudar na Europa, né? Como os pais deles eram espanhóis, eles valorizavam aí o ensino da Europa, eles vão ir para a Europa para estudar. E lá eles vão ter contato com as ideias iluministas, então eles vão vir com essa ideia na cabeça, com essas ideias na cabeça, né? Então, a influência do iluminismo vai muito se dar por causa disso, né? Porque eles vão estudar lá, vão pegar essas ideias, vão trazer elas para a América Espanhola. Independência dos Estados Unidos em 1776, que vai ser aí um exemplo a ser seguido. Então, os Estados Unidos eles vão servir de exemplo para vários outros países aí, ok? A independência do Haiti também em 1791. E um outro fator, pessoal, vai ser a invasão de Napoleão Bonaparte na Espanha em 1814, que enfraqueceu o poder do rei Fernando VII. Por quê? O Napoleão ele invadiu diversos países da Europa. E quando ele invadia esses países, o que ele fazia? Ele tirava o rei e colocava alguém da família do Napoleão, alguém de confiança do Napoleão, para governar. Quando ele faz isso com a Espanha, aí a América Espanhola, a galera vai falar assim, opa, peraí, a gente não respeita esse usurpador do trono aí. Esse cara que está no trono a gente não concorda, a gente não aceita, né? Então, o Napoleão, né, vai acabar influenciando a independência da América Espanhola aqui também. Ok? Então essas são as causas externas, né? E internamente a gente vai ter uma briga política e principalmente a figura principal aí na independência, voltando aqui rapidinho na pirâmide social, são justamente os crioulos. Por quê? Porque os crioulos eles tinham poder econômico, porque os pais deles eram ricos, e eles queriam poder político, eles queriam os altos cargos, né? Que até então eles só controlavam aí, né, os cargos locais. Bom, o movimento de independência. Influenciados por todos esses acontecimentos, a elite crioula passou a se movimentar contra o pacto colonial, que obrigava as colônias a venderem e comprarem somente da Espanha. Ainda no século XVIII, alguns levantes já se iniciavam. Então, como eu falei para vocês, a elite crioula vai se movimentar e vai começar a se organizar para lutar contra, né, esse pacto colonial, a dominação da Espanha com a sua colônia. Bom, um desses líderes vai ser o Tupac Amaru. Olha só, em 1780, o líder indígena Tupac Amaru II, herdeiro do Império Inca, organizou uma revolta no Peru contra a coroa espanhola, mas foi capturado e executado. No Chile e na Venezuela também houve movimentos com o mesmo fim. Então eu falei, né, que os crioulos eram grandes, eram importantes nessas lutas, mas não eram os únicos, né? A gente tem aí o Tupac Amaru como um exemplo de um líder indígena, né, que vai organizar essa revolta lá no Peru, mas que vai acabar, né, sendo executado aí, né? E ele não vai conseguir a independência nesse período aí, ok? Já no México, né, o México vai ser um período de luta bem longo, né? Então, olha só, no México o processo se iniciou com o padre Miguel Hidalgo, que em 1810 convocou índios e mestiços a marchar para a cidade do México, mas acabou sendo preso e executado por traição. Em 1812, José Maria Morelos assumiu a liderança do movimento popular, mas conflitos internos de interesse fizeram com que o movimento fracassasse. Então, o movimento no México começa como um movimento popular, né? O padre lá chamando os índios e os mestiços. A gente tem aí a morte do padre, depois a gente tem o José Maria Morelos, que tenta reerguer o movimento, mas também não consegue. Depois, a gente tem aí outro líder. Então, olha só, após as duas investidas populares, o crioulo Agustín de Iturbide criou o Plano de Iguala, que
deixava os crioulos com o mesmo poder que os chapetones e transformaria o México em um país independente. Então agora a gente tem a elite crioula tomando frente do movimento, né, de independência do México aí. E aí a gente vai ter vários líderes desse movimento. Em 1821, o país se emancipa com o Tratado de Córdoba e Iturbide se torna imperador, mas devido a problemas internos ele abdica do trono em 1824. Há uma eleição que escolhe o crioulo Guadalupe Victoria como seu primeiro presidente, tornando-se assim uma república. Então a gente tem o México se tornando uma república, e a gente tem a elite crioula se mantendo no poder, né? Ah, professor, precisa decorar todos esses nomes? Não, não precisa decorar todos esses nomes. É importante vocês entenderem de qual camada social que eles faziam parte. É importante vocês entenderem o movimento que isso significa. Então, a gente viu que no México começou como um movimento popular, não deu certo, e aí a gente vai ter a elite crioula tomando conta desse movimento e efetuando, sim, a independência do México. Bom, vamos falar agora, pessoal, de outros dois importantes líderes aí. Vamos falar primeiro do Simão Bolívar. Simão Bolívar pretendia criar a América Latina, forte através do pan-americanismo. Seu principal desejo era a união das colônias contra a Espanha, mas também contra o domínio dos Estados Unidos sobre o restante da América. Nascido em Caracas, ele liderou o exército e viajou para os países vizinhos, ajudando na independência da Venezuela, Colômbia e Equador. O Simão Bolívar, ele vai ser muito importante porque ele pregava a ideia de que a América deveria se unir num país só. Então, assim como os Estados Unidos e as 13 colônias se uniram e formaram um país, a América do Sul, a América Latina, deveria se unir. Eu já comentei com vocês de alguns vícios que a gente tem na linguagem, que a gente fala americanos falando dos Estados Unidos, mas eles são estadunidenses, americanos somos todos nós. A América Latina, que seria a América do Sul, a América Central ali. O Simão Bolívar acreditava que a América Latina deveria se unir formando um país só. E ele vai ajudar na independência de diversos países, como a Venezuela, Colômbia e também o Equador. Outro cara que vai ser muito importante vai ser o José de San Martín. Outro grande líder político crioulo argentino foi José de San Martín, que atuou mais ao sul, ajudando na independência da Argentina, Chile e Peru. Organizou marchas nesses 3 países e conquistou os territórios para os colonos. Martín e Bolívar se encontraram em Guayaquil em 1822. Fizeram acordos para derrotar os espanhóis e conseguiram conquistar suas independências. Então, o José de San Martín também ajudou na independência de diversos países e também queria fazer um grande acordo para unir aí a América Latina. Ok? Consequências. A partir das independências hispano-americanas, os países recém-criados passaram a ser governados pela elite crioula. Então a gente viu que quem foi que tomou frente dessa empreitada, e quem que vai tomar frente do movimento de independência e vai assumir o governo? A elite crioula. Dessa forma, mesmo que estivessem livres do domínio espanhol, a hierarquia social permaneceu, mantendo a elite branca no poder e os mestiços indígenas submissos a elas. Outra consequência foi a fragmentação das colônias, que apesar da tentativa de Simão Bolívar, se mantiveram separadas. Somente no final do século XX e início do XXI foi que lideranças mestiças e indígenas passaram a ocupar a presidência, como foi o caso da Bolívia, com o presidente Evo Morales, e a Venezuela, com Hugo Chávez, que tentaram reavivar o sonho de Bolívar, de uma América Latina unida. Então o processo de independência vai ser chefiado, vai ser comandado pela elite crioula, e vão ser eles justamente que vão assumir o poder. E aí a gente tem que pensar que eles eram filhos dos espanhóis, então eles eram brancos e faziam parte dessa elite branca que vai manter o poder. Agora, o resto da população, os mestiços, os indígenas, os negros, eles vão ficar à parte do poder. E vai demorar bastante para que eles consigam assumir efetivamente o poder nessas regiões. Beleza? Pessoal, uma curiosidade aí. Vocês já ouviram falar da Libertadores da América? O campeonato? Olha só. A Copa de Futebol Libertadores da América é uma homenagem aos líderes que ajudaram nas independências da América Latina contra o domínio europeu. Foi uma espécie de resposta ao domínio europeu no futebol. Além de Simão Bolívar, Venezuela, e José de San Martín, Argentina,
Outros nomes são homenageados como José Artigas, do Uruguai, Bernardo O'Higgins, do Chile, Ramon Castilha, do Peru, Miguel Hidalgo, no México e até mesmo Dom Pedro I no Brasil. Então esses aí são os libertadores da América. Então o campeonato de futebol, o nome é em homenagem a isso. E você tem vários outros times de futebol, algumas regiões que recebem nomes em homenagem a esses caras aí que foram importantes na luta contra a América Espanhola. Beleza? Agora vamos à melhor parte, a parte que vocês mais gostam, né? As atividades. Vamos lá. 1. Explica a diferença entre chapetones e crioulos. Pessoal, marquei para vocês um trecho do próprio PET. Então, no próprio PET de vocês tem essa resposta. Olha só. Chapetones. Colonos que haviam nascido na Espanha e ocupavam cargos públicos, administrativos, religiosos e militares importantes, além de possuir extensos lotes de terra com minas e fazendas. Abaixo deles estavam os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na América. Eles também tinham muitas terras e eram influentes no comércio, mas por terem nascido na colônia, não podiam ocupar cargos públicos importantes, tendo menos poder político. Beleza? Então é fácil de lembrar. Chapetones e espanhóis, pessoa que nasceu lá na Espanha e ocupava os grandes cargos, né, aqui na América. Vinham para cá e ocupavam os grandes cargos. Os crioulos com 2 L's, eram aqueles que eram filhos de espanhóis, mas eles nasceram na América. Então, eles não eram espanhóis natos, eles não nasceram na Espanha, eles nasceram aqui, ok? Por isso eles tinham menos poder, porque a coroa espanhola não ia dar a ele os maiores cargos. A coroa espanhola ia dar para os espanhóis, né, que vinham lá da Espanha. Beleza? Vamos para a próxima. Identifica os fatores que favoreceram a independência da América Espanhola. Essa questão, pessoal, está meio problemática, né? Identifica os fatores que favoreceram é meio complicado, né? Na verdade, eu acho que está perguntando os que influenciaram, né? As coisas que influenciaram a independência da América Espanhola. Então, olha só. O contato com as ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti e a invasão de Napoleão Bonaparte na Espanha, que enfraqueceu o poder do rei Fernando VII e deixou o caminho livre para as independências. Então são os fatores que a gente viu, né, que influenciaram, né, a independência da América Espanhola. Então, as ideias iluministas, independência dos Estados Unidos e do Haiti e a invasão de Napoleão Bonaparte na Espanha. Beleza? Vamos para a próxima. Sobre a hierarquia das colônias espanholas, faça o que se pede. Organize na pirâmide de acordo com a hierarquia adotada na América Espanhola. Então a gente tem uma pirâmide, né, aí, e está pedindo para colocar os nomes. E são aqueles nomes que a gente já viu. Chapetones, crioulos, mestiços, indígenas e escravos. Vamos lá. Chapetones, aqueles que nasceram na Espanha. Isso aí. E crioulos são filhos dos espanhóis que nasceram na América. Beleza? Os mestiços, né, são filhos dos crioulos e dos chapetones com índios e escravos, indígenas e escravos, né, autoexplicativos aí. Na letra B, analise por que eles se organizavam dessa maneira. Pessoal, as pessoas não se organizavam dessa maneira porque eles queriam, né? O sistema colonial dava alguns privilégios para determinados grupos, enquanto os outros ficavam às margens da sociedade. Aqueles que tinham uma maior ligação com a metrópole tinham os privilégios, enquanto a população nativa era explorada, assim como os africanos escravizados, né? Então a pessoa não escolhe, ela fala assim, eu quero ser do grupo tal. Não, não é isso, né? Então, o sistema colonial, ele dava privilégios para alguns grupos. E quais grupos que seriam? Né? Basicamente, os grupos que eram próximos à metrópole. Aí tem a letra C. Essa distribuição era justa? Era justa essa distribuição? Claro que não, né? As pessoas não eram tratadas igualmente, alguns tinham privilégios, outras eram exploradas. Então, isso não é uma forma justa de distribuição de renda nem de poder, ok? E essa divisão vai fazer com que a sociedade, né, tenha traços aí que vão perdurar por muito tempo. Número 4. Analise a participação de Simão Bolívar e José de San Martín na independência da América Espanhola. Então a gente viu aí, né, os libertadores da América. Simão Bolívar e José de San Martín foram importantes líderes na luta da independência da América Latina contra o domínio dos europeus. Ajudaram na luta de diversos países, além de propor uma união entre as nações latino-americanas. Então eram grandes líderes aí que ajudaram em diversos países e que propunham aí, né, a união dos países aí, ok? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça
se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar, compartilhar com os colegas de vocês. Na última aula eu pedi para fazer o comentário da sua cidade aqui embaixo, né? Para eu mandar um salve. Tem alguns comentários aqui. A gente tem um comentário aí do Everton, a gente tem um comentário aí da Irene, a gente tem um comentário muito legal aí também da Michela Soares. Um abraço para todos vocês, obrigado por acompanhar o canal aí. Fiquei muito feliz aí com as mensagens, beleza? Bom, então é isso, as referências que eu utilizei, caso você queira saber mais sobre o assunto, e até a próxima, valeu!